canal Mystic Falls. Olá, moradores de Mystic Falls, tudo bem com vocês? Eu estou ótimo. Meu nome é Lucas Góes, para você que não me conhece, esse é o canal Mystic Falls, que é um canal exclusivo da série Diário de Vampiro, os originais e também de Legacy. E antes da gente começar o vídeo de hoje, eu já tenho um recado para você que está me assistindo, ó. Para você que ainda não está participando, tem um sorteio rolando lá no nosso Instagram, o Instagram do canal, canal Mystic Falls. Por lá você vai conseguir participar de um sorteio que tem várias coisas legais que um ganhador apenas ou ganhadora vai levar tudo isso. Olha só, o colar da Catherine, o anel do Daemon, um cartão da Netflix, beleza? Para 30 dias aí para você assistir a série do Ian de graça, porque você vai receber também uma sapatilha e também R$50 para você passar o Natal e o final de ano aí. Então são várias coisas legais e o detalhe, você não vai precisar pagar frete, porque nós vamos pagar o frete para você que for o ganhador. Então corre lá pro Instagram, canal Mystic Falls, olha as regras, olha direitinho como que funciona. Então galera, sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje, que é um resumão do episódio 7 de Legacies. Um tempo atrás eu fiz um resumo da série do Ian, vou fazer novamente também o episódio 2, vou tirar algumas dúvidas de algumas pessoas depois também, mas no mais, vamos fazer um resumão. Lembrando que eu não falo o episódio todo, tudo que acontece lá, senão o vídeo fica muito longo, a gente pega algumas partes que achamos interessantes. Sai, mosquito, sai! Então galera, o episódio já começa mostrando algumas memórias do Landon com a Hope. Todo mundo lembra de quando ele pulava lá dentro do poço, né? Ele estava colocando um bloco nas pernas, amarrando na corda, né, pela cintura assim, e pulava dentro da água para ficar lá dentro. Isso quando ele não se lembrava da Hope, e ele revelou via imagens dela, né, flashbacks. Ele não sabia se era lembrança, se era sonho, se ele estava imaginando, se ele estava inventando. Até então ele não sabia. Depois que ele recuperou a memória, lembrou da Hope novamente, foi mais ou menos assim que começou esse episódio, né? Mostrou o Landon pensando na Hope e tudo mais. Tudo isso porque o clima dos dois não tá legal e ainda tinha muita coisa para acontecer nesse episódio relacionado à Hope e o Landon, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E depois de mostrar essas coisas do Landon e tudo mais dos dois, mostra também aquela cena que as três estão sentadas, a Lizzie, a Hope e a Jo, naquele banco ali, né, da praça de Mystic Falls. Elas estavam conversando uma com a outra e a Lizzie fala algo sobre o Sebastian, que é muito interessante para os próximos episódios, inclusive para o episódio que eu falei para vocês, em que vai ser contado mais sobre a vida de Sebastian, né? Sobre o episódio 8 a gente vai falar depois. Esse vídeo específico é apenas o episódio 7. Então se você que está assistindo esse vídeo já tiver sido lançado o episódio 8, então calma aí, freia, não comente nada, não dê spoiler. Quando eu fizer o vídeo do episódio 8, a gente conversa e fala sobre ele, beleza? Então vamos lá. A Lizzie falou que, juntamente com o diretor, ele optou em colocar o Sebastian dentro da escola, né, para ele não ficar nas ruas. Então ele foi matriculado, ou seja, o Sebastian, a partir desse episódio, é um aluno da escola Salvatore, que foi exatamente isso que nós falamos aqui no canal há muito tempo atrás. Eles iriam arrumar uma forma de colocar o Sebastian dentro da escola, porque ele tem 17 anos, né? Mesmo ele sendo um vampiro antigo e muito antigo, ele tem a aparência de 17 anos. Eles iriam colocar ele dentro da escola, até mesmo para ele ficar com a Lizzie, que a gente sabe que eles vão ficar juntos e tudo mais. Beleza. Lá pra frente a Lizzie cita sobre o Sebastian de novo, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Então vamos lá. E aí elas estão lá no banco conversando e tudo mais, né? A vida é trágica, né? As duas gostam do mesmo cara, que é a Josie e a Hope. Aí aparece um monstro do dia, né? Que é aquele monstro do Enigma. Lá vem a música de novo. Agora eu te mato. E esse monstro, ele é bem interessante. Ele é basicamente assim: se você conseguir desvendar o enigma que ele fala pra você, né, uma charada, vamos dizer assim, pra ficar mais fácil, se você conseguir desvendar essa charada, ele vai responder qualquer pergunta que você perguntar. Então tinha muita coisa interessante ali. Então as meninas acabaram capturando esse monstro, levando pra escola Salvatore. Logo após, o Alaric dá um abraço na Hope, né, eles estavam junto ali conversando e tudo mais, porque ele fica muito feliz com a volta dela e já tá se lembrando dela. Todo mundo já se lembra dela, na verdade, né, e é bem legal. E a Hope fala pro Alaric que vai voltar pra Nova Orleans. Até o momento ela não estava matriculada na escola e o Alaric também não era o diretor da escola, até então é o Vardemos. E a Hope fala com ele: vou voltar para Nova Orleans. Ele até pergunta para ela se tem uma passagem de volta, ou seja, se ela iria passar um tempo depois de voltar. Ela fala não, que vai apenas, né, ir embora e tudo mais. Um pouquinho antes a Hope tinha entregado para Josie aquele cristal, né, que faz aquela ilusão para conversar com a pessoa que você quiser. Então a Josie começa a conversar com o Landon também através daquele cristal. Na verdade não era ele, né, era uma ilusão dele. E o interessante é que
Essa ilusão do Landon é como se fosse um conselheiro, apesar de que tudo aquilo ali faz parte do subconsciente dela, né? Só ela que consegue ver aquela ilusão e tudo mais. É bem provável que tudo o que ele fala é basicamente o que está na mente dela, né? Mas, querendo ou não, é algo para conversar. Então a Josie estava conversando com aquela ilusão do Landon e ele dá a ela uma ideia muito top. Na verdade, ela fez a ilusão do Landon aparecer para ela para que ela perguntasse para ele se ele iria escolher a Hope ou ela. Mas ele fala assim, não tem como eu te responder isso, porque eu não sou ele, né? Eu não sei isso. Tem que perguntar pro Landon. E aí ela fica assim, não sei o que, né? Mas aí ele dá uma ideia para ela muito top, né? Porque ela fala assim, todo mundo quer o Landon, até Malivor quer o Landon. E aí a Josie tem uma belíssima ideia, que é criar um sósia do Landon. E é aí que o episódio começa a ficar engraçado, né? E a gente vai analisar algumas coisas que eu vou falar pra vocês daqui a pouco, que é muito interessante. Mas para criar esse clone do Landon, ela teria que usar magia negra. Então ela vai até o diretor, que é o Vardemos, e ele, querendo ou não, acaba dando a ideia. Ele já tinha um plano para usar a Jo, né? Até então ela não sabia de nada, toda inocente e tudo mais. E ele ensinou ela a fazer a magia negra, já sabia o que poderia acontecer, já sabia que ele poderia utilizar ela depois também. Então nesse momento que ela tá conversando com ele, para ele falar para ela como fazer o clone e tudo mais, ele acaba mostrando uma arma para ela, que essa arma ia ser usada depois. Ele fala para ela que era para canalizar alguma coisa, mas na verdade bosta nenhuma, era para outra coisa. E aí eles explicam um pouco do plano, né? E o Landon acaba falando pro diretor, a parte mais difícil não é a minha, né? Porque só vai criar um clone meu. A parte mais difícil é convencer a Hope. Mas por que convencer a Hope? Porque eles iam ter que usar o sangue dela, né? Eles vão atrás da Hope, a Hope já estava prestes a entrar dentro do ônibus para ir para Nova Orleans, e aí o clone do Landon começa a se declarar para a Hope, fala para ela não ir embora, que ele não quer ficar sem ela, que ele ama ela, ela fala que ama ele também, mas quando ela olha para trás, ela vê outro Landon com a Jo, ou seja, tinha dois Landon, um clone, e ela fica louca, ela fica meio bugada, o que é que está acontecendo? Né? Pior ainda, não foi só por conta disso, foi porque ela ficou com vergonha, porque ela estava se declarando ali pro Landon, quando olha para trás, os dois, né, pro Landon verdadeiro e a Jo tinha escutado o que ela tinha falado, então por isso que ela ficou com mais vergonha ainda. Mas depois eles acabam contando toda a história para ela. Então a Hope acreditou que o plano não ia dar certo, porque ela falou, se eu entrar dentro de Malivor, eles vão me expulsar para fora, porque o meu lado vampiro não foi ativado. Se a Hope morrer, tornar vampiro, ela vai ser uma trípta. Ela já vai estar ativada nas 3 espécies, né? Lobisomem, vampira e bruxa. Aí eles explicam para ela, a gente vai colocar o seu sangue dentro do clone do Landon, para que ele entre dentro de Malivor, e quando ele entrar lá dentro, antes do portal se abrir, para expulsar ele para fora, porque ele vai estar com o sangue da Hope, né? Então eles vão querer expulsar ele para fora, ele vai se desintegrar lá dentro, porque ele estava vinculado à lua cheia, e quando a lua chegasse no ápice, ele iria se desintegrar e morrer. E aí eles pensaram nisso, ela já olhou assim, pô, isso pode dar certo, né? É algo interessante, então vai funcionar. E o ponto interessante é que o clone do Landon, ele não pensa para falar, tudo que tá na mente dele, ele fala, tá aparecendo, ele fala, ou tudo que ele sente, né? Ou tudo que o Landon sente, querendo não ser, ele é um clone dele, os sentimentos que ele sente, né? É o mesmo sentimento que o Landon sente. A diferença é que o Landon não tem coragem de falar e não quer falar. O sósia, não, o clone, ele já fala rasgado, fala que ama a Hope, mas tudo isso é sentimento do Landon. Tanto que a Jo até fala um momento que já sabe qual que seria a resposta dele, porque se o clone tá fazendo isso, quer dizer que o Landon também quer fazer, né? Só não faz no momento porque ele tá chateado. Bora fazer. Do outro lado, o Rafael, que estava vigiando o monstro que estava dentro daquela cela, que geralmente eles colocam todos lá dentro, o Rafael estava conversando com ele, estava estudando, né, lendo os livros para descobrir um pouco mais sobre aquele monstro, né, que fica fazendo aquelas charadas e tudo mais. E ele acaba descobrindo um enigma que ele fala para o Rafael. E aí ele faz uma pergunta para ele, né, já que quando você acerta, você pode fazer uma pergunta. E ele pergunta como proteger o Landon de Malivor. E ele acaba falando para ele, então você vai ter que pegar o Landon e tirar ele daqui. Para você, né, proteger ele, para ele ficar seguro, tira ele de dentro da escola, leva ele para longe. E isso, né, vai entrar na mente do Rafael e depois ele vai desabafar pro Landon. Do outro lado, a Jo acaba ficando com raiva, porque, né, ela sabe que o Landon gosta da Hope, sabe que ele ama ela e tudo mais, sabe que ele iria escolher ela. O diretor, ele usa isso a favor dele. Ele fala, vamos canalizar toda a sua raiva, vamos tirar toda a sua raiva e colocar dentro da sua arma, que é aquela faquinha lá de 3 pontas, pra canalizar e tudo mais. Mas era mentira pura, ele estava criando uma arma. Quando ela vai começar a fazer esse feitiço de magia negra e vai sugando, né, pegando a magia dele, e aquele diretor acaba virando o Clark. Antes disso, o Alaric chega lá na escola e o Dorian já tinha falado para ele que tinha alguma coisa errada, porque
o DNA dele estava dando um DNA diferente, né? E o Alaric acaba juntando as coisas e descobre que ele estava dentro do poço de Malivor. Ele fala assim, pô, o diretor Vademus, ele estava dentro do poço, então, ele estava dentro de Malivor. Ele acaba descobrindo isso, né? Ele fala assim, não, é alguma pessoa que estava se passando por ele. Então a nossa teoria inicialmente estava certa. Então o diretor, ele existia, tanto que a Caroline indicou esse diretor para ir para a escola, então ele realmente era um diretor bom, com currículo bom, só que o Clark acabou se passando por ele. Obviamente, ele deve ter matado ele para se passar por ele depois. Isso foi uma jogada de mestre, bem interessante. O Rafael acaba conversando com o Landon, né? O Landon também estava puto, estava chateado lá. A Hope, na verdade, tenta conversar com ele, para ele falar para ela como ele se sente e tudo mais, mas ele tá muito chateado com a Hope, acaba dando as costas ali e saindo, e ele queria pular dentro do poço e se matar igual ele sempre estava fazendo, mas por ele ser uma fênix, ele voltava à vida. Então o Rafael conversou com ele, explicou para ele, falou que o próprio Enigma lá tinha falado, né, sobre o futuro dele e tudo mais, que ele, para ele ficar seguro, ele teria que ir embora, e o Rafael acaba convencendo ele a ir embora, os dois a partir no capinado e ir embora de Mystic Falls. O Alaric acaba encontrando a Josie desmaiada lá no chão, né, depois de ter libertado o Clark, e depois ele vai e conversa com a Hope. A Hope já estava fraca porque perdeu muito sangue, né, pelo transplante, e conversa com a Hope e tudo mais, ela estava deitada, e ele explica para ela, ó, tá todo mundo, a gente tá desvaziando a escola porque tá acontecendo alguma coisa. Nesse meio tempo também a Lizzie tinha levado o clone do Landon, né, lá pro monstro Enigma. Eles estavam pensando assim, pô, vou levar ele pros monstros, porque todo monstro que aparece aí quer levar o Landon pra Malivor. Então vamos levar ele lá pro monstro, vou entregar ele, porque aí o plano vai dar certo, né? O monstro pega o sócio do Landon, leva ele pra Malivor, quando o Landon cai lá dentro, o portal vai se fechar e tudo mais, ele vai explodir lá dentro e vai morrer. Mas aí deu treta, né, que o monstro não quis pegar o Landon. O engraçado é que o sósia, né, apesar dele ter sido construído para aquilo ali, para morrer, ele tava com medo de ir no monstro. Então quando o monstro fala que não quer pegar ele, ele sai vazado dele. E a Liz fica lá com o monstro, né? Ele acaba passando um enigma para ela também, mas ela não quis resolver e acaba saindo dele. Ela também não sabia resolver, vamos dizer assim. E aí o ponto interessante é que o Clark acaba aparecendo para Hope. A gente descobriu muita coisa. Descobriu que ele só conseguia se transformar no diretor porque ele estava com um anel, que é aquele anel lá que fazia ele, né, criar uma ilusão e tudo mais. Então ele se transformava em outra pessoa. Ele falou também que só conseguia manter aquela forma dele porque ele estava se alimentando de animais, de monstros e tudo mais. Por isso que o DNA dele também estava todo modificado. Ele é um homem de barro, ele mostra que se ele não se alimentar, ele voltaria a ser barro. E aí a ideia dele era, ele criou aquela arma com a Jo para que ele se cortasse. A próxima pessoa que ele cortasse, ele ia transferir a alma dele para a alma dessa pessoa. Quase algo que os viajantes costumavam fazer, né? Transferir a consciência de um corpo para outro. Ele queria fazer isso com a Hope, porque a Hope tem 3 espécies, e ele queria matar o pai dele, matar Malivor, se transformando, entrando dentro do corpo da Hope. Mas a Hope, mesmo fraca, né? Ele coloca aquelas correntes nela para ela não usar magia, ela consegue bater nele ali e sair correndo, né? Teoricamente, usa aquela ilusão, fica escondido debaixo da cama, né, faz como se ela estivesse correndo. Mas ele acaba descobrindo, volta para dentro do quarto de novo para onde ela estava, e ela pula do segundo andar, o terceiro, sei lá que andar que era aquele, mas ela pula lá de cima, cai no chão e sai correndo ali pedindo ajuda. Mas não adiantou muito, o Clark conseguiu alcançar ela e começa a bater e lutar com ela, mas aí quando ele iria matar a Hope, ou seja, enfiar a faca nela para, no caso, transferir a alma dele para ela, o Landon acaba aparecendo e começa a lutar com ele. E essa parte específica eles usaram como um exemplo de Diário de Vampiro, aquele momento que o Damon chega em Mystic Falls, que ele vira pro Sérgio e fala "Hello brother", né? Ele fala "Olá mano, olá irmão", né? O famoso "Hello brother". E o Landon fala isso pro Clark, que eles são irmãos, querendo ou não. E aí eles começam a lutar e brigar e tudo mais. O Clark ainda consegue dar umas porradas na Hope ainda. Landon pega o Clark pelas costas e tudo mais e pega a faca e enfia nele mesmo. A Hope ficou assustada, o Clark ficou feliz por entrar no corpo de uma fênix, só que aí ele se revela e ele era o clone. Todo mundo sabe que o clone iria morrer no máximo aí 24 horas pelo fato de que assim que a lua subisse, ele iria se desintegrar e morrer. Ou seja, se o Clark estava no corpo dele, o Clark iria morrer. E essa foi a jogada de mestre do clone do Landon, né? É um personagem que entrou, que foi bem interessante. E um ponto interessante que eu coloco pra vocês é que, reparem nesse episódio os 3 personagens que o ator que faz o Landon, ele fez. Todos esses personagens, eles estavam com o rosto diferente. Quão é bom esse ator que faz o Landon. Olha só, primeiro é o Landon normal, né? O Landon e tal, ele tava chateado, então ele tava com o rosto de chateado. E segundo, é o sósia, o clone do Landon que eles fizeram. Teve momentos que os dois estavam no mesmo lugar.
Então o clone era muito feliz, falava o que vinha em mente, sempre ficava com um sorriso no rosto, conversando com a Hope. Hope, eu te amo, não sei o quê. Então a gente conseguiu ver a felicidade no rosto dele. E o terceiro é o ator que faz o Landon interpretando o Clark. O rosto, o olhar é totalmente diferente, um olhar de ódio, um olhar de psicopata. Analisem vocês depois que assistirem esse episódio, reparem no rosto, na interpretação desse ator, que foi incrível. Logo depois a Hope faz as pazes com a Josie, né? Ela entra lá no quarto, começa a conversar com ela, fala pra ela que ela quer voltar pra escola. Até aí tudo bem, a Josie até aceita, né, tudo mais. E aí elas começam a escutar um barulho, e é o Landon que estava dentro do ônibus com o Rafael, que ele estava indo embora, saindo de Mystic Falls, e ele escreveu uma carta de despedida, sabendo que elas iriam ler essa carta, com a caneta enfeitiçada que a Penélope deixou para eles, né. Todo mundo que saiu com aquela caneta, a Penélope conseguia ler o diário dessa pessoa. E a Josie estava com o diário dela, né? Então ela conseguiu ler a carta que o Landon escreveu. E era o que ele queria. Tanto que depois ele quebra a caneta ali. Então ele queria despedir delas, né? Falar para elas que ele estava indo embora para deixar todo mundo seguro. Até aí tudo bem, né? Elas fazem as pazes ali, começam a chorar um pouquinho, porque né, acabou que nenhuma das duas ficou com o Landon. Logo depois mostra o monstro lá embaixo novamente. O Rick e o Dorian vai lá desvendar o enigma, e eles conseguem desvendar e fazem uma pergunta pra esse cara, né, pro monstro que tava lá embaixo, que acaba falando pra eles, não trabalha pra Malivore, por isso que ele não quis pegar o Landon, e que algo monstruoso e perigoso está por vir, então algo pior ainda do que Malivore, e ele deixa aquele mistério totalmente no ar. Então pra gente refletir e pensar, quem será que está por vir? Mostra aquele zumbi que não sei como estava perdido lá de fora, que é aquele monstro que foi dos episódios anteriores. O zumbi está vivo até hoje. O zumbi pega o corpo do Clark, que estava deitado no chão, e leva lá para aquela pessoa que estava de capa, que não foi revelada ainda. Então aquela pessoa ali, bem provável que seja o monstro. A Julie Plec deixou claro que irá manter aquela questão de monstro todos os episódios, mas ela vai colocar um vilão principal poderoso, um vilão maior do que todos eles, que vai ser realmente um perigo para todo mundo que tá ali. Logo mais eu vou trazer para vocês o resumo do próximo episódio, que é o episódio 8, e resumo também sobre a série do Ian. Espero que vocês tenham gostado. Participe do sorteio lá no Instagram, beleza? Então, ó, até o próximo vídeo, fiquem com Deus, beijo para você e tchau, tchau. Canal Mystic Falls.